Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Alcançar a paz. Parte B. O segundo obstáculo, a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Pagaste muito caro pelas tuas ilusões e nada daquilo por que pagaste te trouxe paz. Não estás contente que o céu não possa ser sacrificado e que nenhum sacrifício possa ser pedido a ti? Não existe nenhum obstáculo que possas colocar diante da nossa união, pois em teu relacionamento santo eu já estou presente. Nós superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado? Será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos? Se tu já te uniste ao que é sem limites, será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos? Se tu já te uniste ao que é sem limites, o fim da culpa está em tuas mãos para ser dado. Irias tu parar agora para procurar a culpa no teu irmão? Pagaste muito caro pelas tuas ilusões e nada daquilo por que pagaste te trouxe paz. Pagaste muito caro pelas tuas ilusões e nada daquilo pelo qual tu pagaste te trouxe paz. Faz sentido isso? O que a gente pagou? Até agora tudo. Quanto a gente investiu de nós mesmos, do nosso tempo, para tudo que nós investimos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós conquistamos. Um preço bem caro. E nada disso te trouxe paz. Tu pagaste muito caro por todas as tuas ilusões, por todos os teus investimentos, por tudo que você deu de si mesma, por tudo que você conquistou, por tudo que você adquiriu, por tudo que você investiu, pelo tempo que você gastou, pelos conflitos que você teve para ter o que tem. E nada disso te trouxe paz. O livro está certo? Viu? E isso não traz paz. Nós já vimos anteriormente. Eu investi no reiki, eu investi no templo, então eu consegui achar uma coisa em que investir, né, mestre Jorge? Ele diz nas ilusões. Ah, tá. Então, é no carrão, é no apartamentão, é no... Nessas coisas que são ilusões. Aquilo que ele diz, pagaste muito caro pelas tuas ilusões, né? No que investiste nas tuas ilusões. Né? Verdade. Isso. Porque o resto, na verdade, não tem preço, né? O que nós temos aqui no templo, no reiki, no curso em milagres, no curso em tarô, isso não tem preço. Isso nem tem como pagar,
né? Então, não é caro, né? Caro é o que nós investimos nas nossas ilusões, é isso que ele está colocando aqui, né? E as ilusões são isso, tudo que, para nós conquistarmos um diploma, um título, um status, né? Uma viagem, um carro, um objeto para ter dentro de casa. Ele trata disso que são as ilusões, né? Nesse sentido. Estou exemplificando essas coisas, né? E nada disso te trouxe paz. Não estás contente que o céu não possa ser sacrificado e que nenhum sacrifício possa ser pedido a ti? Tudo que tu pagaste por tuas ilusões e não te trouxe paz. Eu tenho a casa, eu tenho os objetos, eu tenho as coisas, mas essas coisas, elas não trazem paz. Agora, não estás contente que o céu não pode ser sacrificado? Isso não há como tirar de ti? Isso, o céu não pode trazer conflitos? Então, é uma pergunta. Não estás contente, então, que o céu não pode ser sacrificado? Sim, estou, porque isso eu não precisei sacrificar em troca de ilusões. Não existe nenhum obstáculo que possas colocar diante da nossa união, pois em teu relacionamento santo eu já estou presente. As nossas relações são cheias de obstáculos, né? A gente tem obstáculos com tudo que nós temos no mundo. Tudo está cheio de obstáculos. As relações são cheias de obstáculos. Enfim, é aquilo que nós vimos umas semanas anteriores lá, que quando a gente acha que resolveu um problema, aparece mais dois, e quando acha que aqueles dois estão ok, vem mais três. Isso não termina no mundo, né? Então, só que no relacionamento entre nós e Deus não há como colocar obstáculos. Não tem obstáculos. Porque na nossa santidade Ele já está presente. Então, Ele não pode estar na nossa insanidade, na nossa ilusão. Na nossa santidade Ele está como sempre esteve e sempre estará. E isto é eterno e imutável. Ali nunca vai mudar nada, ele já está. Então, quando quisermos falar com Deus, é só fazermos assim, mudar a chavezinha desse estado aqui para o estado de santidade. E aí você abre a cortina que está entre você e Deus e pronto, já estás em contato. Nós superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado? Será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos, se tu já te uniste ao que é sem limites? Nós já estamos do lado de dentro da porta. Nós não estamos do lado de fora. E já estamos unidos em nossa santidade a Deus. Então isso não tem limites. O fim da culpa está em tuas mãos para ser dado. Irias tu parar agora para procurar a culpa no teu irmão? O que nos coloca do lado de dentro e conecta-nos a Deus pela nossa santidade? O fim da culpa. Esse é o obstáculo. Então, por que nós não estamos conectados à santidade? Porque a culpa nos impede.
Agora, se o fim da culpa já está decretado, agora nós vamos botar a culpa em quem? No teu irmão? Ele é culpado? É o prefeito? É o presidente? É o juiz? É o advogado? É o vizinho? É o... quem? O fim da culpa em ti já está decretado. Agora o que tu vai fazer? Botar a culpa nos outros? Porque isso tu já sabe que não tem mais culpa. Tá? Mas o que você vai fazer? Vai projetar lá fora? Buscar a culpa no teu irmão? Não, né? O fim da culpa está em tuas mãos para ser dado. Irias tu parar agora para procurar a culpa no teu irmão? Está em tuas mãos. Então, é o fim da culpa. Esse é o obstáculo. O segundo obstáculo, a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. E o que o corpo oferece? Um monte de ilusões. E o que isso traz? Culpa. A culpa agora está em nossas mãos. O fim da culpa. Então é não procurar culpa em ninguém, né? Não tem culpa. Vamos juntos nós conseguimos vencer esse obstáculo. E a nossa união faz a força para que nós tenhamos força para vencer os obstáculos. Para não mais colocar a culpa no irmão. E nem em nós. Porque a culpa, quando a gente busca ela no irmão, é porque a gente ainda está acreditando nela. Então não tem culpa. Dá o perdão, perdoa tudo, sempre, direto, sempre, sempre, sempre. Fica em paz. Aí você fica em paz. Não é aqui que ele diz que todas as ilusões, todo o nosso investimento nas ilusões não trouxe paz? Por quê? Porque todo esse investimento sempre tudo está cheio de culpa. Tudo está carregado de culpa. Então, desfaz a culpa e você terá paz. E o primeiro obstáculo qual foi? O desejo de ficar livre da paz. Vocês lembram ainda, né? O desejo de ficar livre da paz. Está tudo na maior paz. Aí alguém diz qualquer coisinha, diz, nessa briga eu vou entrar. A gente vai assim, num impulso muito forte para se livrar da paz. Isso é a tentação de se livrar da paz. Tem que ter um conflito. O segundo parece que é botar a culpa no irmão. Que aí você sai da paz e começa a botar a culpa. Ou se culpa, ou bota a culpa no irmão. Então o fim da culpa já está decretado em você. Você está com ela nas mãos agora. O que você vai fazer com ela? Vai procurar ela no teu irmão? Permite que eu seja para ti o símbolo do fim da culpa. E olha para o teu irmão como olharias para mim. Perdoa-me todos os pecados que pensas que o Filho de Deus cometeu. E, à luz do teu perdão, ele lembrar-se-á quem ele é e esquecerá o que nunca foi. Eu peço teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho que ser. Mas se superei a culpa e venci o mundo, tu estavas comigo. Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa, lembrando-te que o que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo. Uau, que frase! Está bem interessante agora com essa ideia da Semana Santa, o símbolo da cruz,
ele é muito compreendido como culpa, como medo, como morte, e é difícil para muitas pessoas, elas não conseguem entender que quando você olha para um símbolo, você vê o que quer. Então você pode escolher. Você quer ver a culpa ou a fim da culpa? Quer ver a morte ou a vida no símbolo da cruz? E quando nós repassamos novamente os ramos aos lírios, né, aí a gente às vezes recebe mensagens de pessoas que não conseguem ver que o símbolo não é o que é, não é? Porque se você vê, por exemplo, a gente se comunica por símbolos. Os números simbolizam quantidade e comunicam quantidade. As palavras comunicam algo, alguma coisa. Então o número é um símbolo e a letra também é um símbolo. A letra em si, sozinha, ela não tem um significado, mas se você juntar letras, você consegue dar um significado e comunicar. Então, se nós pegarmos a letra A letra G, a letra U e a letra A novamente, nós comunicamos água. Você tem a palavra água. Mas a palavra, ela comunica. É uma mensagem. Mas ela não é a água. Assim, da mesma forma, a cruz. A cruz comunica. Mas não é a cruz em si. Então isso é a transcendência. Então você pode ver a culpa ou o fim da culpa. Pode ver a morte ou o fim da morte. E assim a vida. O que você quer ver na cruz? E é isso que ele está nos dizendo aqui. Você vê aquilo que você quer ver. Em tudo que você vê. Muito nós temos trabalhado as questões de que nós temos que olhar além do símbolo, além da imagem, para buscar a mensagem, porque todas as imagens trazem consigo uma mensagem. Então, qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da crucificação? Ensina só o amor porque é isso que tu és. Isso! Então, é isso. É muito difícil, porque nós fomos levados para uma deterioração das escrituras e dos livros sagrados. Uma compreensão equivocada. Então, as escrituras são questionadas a todo momento, colocadas em xeque e mostrado o que o corpo pode nos oferecer. E os ensinamentos são pouco valorizados. Ou questionados com a intenção de abrir uma dúvida na mente das pessoas para elas desacreditarem. Mas o que o corpo pode nos oferecer? Não, está vendo essa cadeira? Essa cadeira tem valor. E assim é. Tinha um menininho que ele não aprendia nada. Ele não queria estudar, não estudava e não estudava. Daí o pai botou ele numa escola de freira. E em cima do quadro tinha um crucifixo com Jesus, né? E o menino só tirava 10, só tirava 10, só tirava 10. O pai ficou admirado e foi lá dar os parabéns para a professora, né? E aí a professora disse, não, os méritos são todos do seu filho, ele é que está se esforçando muito, estudando para tirar 10. E aí a professora perguntou, né? Então,
Por que que você te esforça tanto para tirar 10 aqui, perguntou na frente do pai, de toda a classe, e na outra escola tu não te esforçava? Aí ela apontou o crucifixo. É aquilo que eles fazem com quem não estuda, né? Então, o símbolo do medo mesmo. Por muito tempo, que tá ali em cima, se eu não estudar, tá dito ali em cima do quadro, quem não estuda vai ser crucificado, né? Então, aí ele ficou com medo, começou a estudar. Mas os cristãos veem Jesus como aquele que nos traz a salvação. O que nós temos que aprender? Se a gente aprende que aquilo foi uma lição de amor, e como a gente trabalha naquele vídeo das lições do amor, né, que foi uma lição máxima, né, radical, para que pudesse realmente ficar marcado e ser marcante nas pessoas, né, que o céu estava aberto e que ele ia se oferecer em sacrifício por nós, para a remissão dos nossos pecados, como é todo o ritual cristão, né? Então é uma lição de amor. Então nós podemos até olhar por Jesus crucificado e lembrar que ele teve tanto amor que ele ofereceu o seu corpo em sacrifício por nós, para que nós compreendêssemos que não precisa sacrificar o céu. E também não precisa mais sacrificar o corpo. Então, outra coisa que muito é às vezes mal compreendida aqui, porque questionar o que é certo, as pessoas questionam muito, o que é errado não se questiona, né? É quando se diz que as coisas do mundo são ilusão, né? Então, uma viagem é uma ilusão. Uma cadeira é uma ilusão, um carro é uma ilusão, uma poltrona é uma ilusão. Então isso são coisas do mundo. Então não é para eu ter. Eu não posso? Claro que pode. Você não pode é se iludir que isto é o céu. Então busca primeiro o reino. Está bem. Estamos no reino, já compreendemos que essas coisas são ilusões. E agora? Agora tu pode ter o carro, tu pode ter a casa, tu pode ter a viagem, tu pode ter o dinheiro, tu pode ter o apartamento, tu pode ter tudo, pode ter as joias. Só não pode se iludir que isto é a salvação, que isso vai te salvar, que isso é eterno. Por isso busca primeiro o reino, e tudo mais te será dado por acréscimo. Agora pode ter tudo. Então isso nós também temos que entender, que quando se fala, as ilusões do mundo não te trouxeram paz, porque tu te iludiu com elas. Agora, se você é capaz de ter e não se iludir, pode ter tudo. Eu lembro sempre a história duas moças que vieram fazer o curso em tarô, e elas contaram que elas foram para a Índia. Elas estavam seguindo lá um mestre, né, um mestre iluminado que tinha um ashram na Índia. E aí elas juntaram dinheiro e foram para a Índia para ficar, acho que uns 2 ou 3 meses no ashram. E estavam as duas lá no ashram, muito contentes, muito felizes. Do aeroporto foram direto para lá, estavam achando, nossa, estamos aqui no ashram do nosso mestre, que é tão iluminado, que não sei o que. E um dia elas foram se aventurar lá para a rua. Vamos sair para caminhar um pouquinho ali fora, ver como é que é a Índia, né? E saíram. E quando voltaram na frente do ashram, tinha um carro Mercedes conversível, último tipo, né? E elas ficaram muito, olha, uma pessoa muito rica deve estar visitando o ashram, o nosso mestre deve ser muito iluminado, porque uma pessoa, até os ricos vêm aqui
pedir orientação para o mestre. Que coisa maravilhosa! E aí chegaram e perguntaram para a recepção de quem é aquele carro tão lindo, tão caro, que está ali na recepção. É do mestre. O quê? O mestre? Ele tem mais uns 2 ou 3 desses. O quê? E o mestre que está dizendo que a gente não deve se iludir com as coisas materiais? Fizeram as malas e foram embora naquele mesmo dia. E a resposta que eu dei a elas? O mestre pode ter 3 ou 4 Mercedes, vocês não. Porque vocês, veja como funcionou a cabeça. Se uma pessoa muito rica vai ver o mestre, que é o mesmo mestre delas, né? Porque elas achavam que quem tinha o carro daqueles devia ser muito rico, então isso valorizava o mestre. Mas o mestre não podia ter nada, porque o mestre ensinava que não era para se iludir com as coisas materiais. Bom, ele certamente não se iludia. Então ele pode ter 2, 3, você não. Porque veja a confusão que você fez só de saber que o mestre tinha um carro bonito e caro. Então não é que não possa ter. Você pode ter tudo, porque o céu é abundância. No céu não entram mendigos. Então, pode ter tudo. Não pode se iludir. Porque nós trabalhamos muito nessa quaresma, que tudo que é pó, o pó voltará. Então, vou comprar um carrão desses. Mas e se o carro estragar amanhã? Uma hora ele ia estragar. Mas aí você deu muito dinheiro por ele, ou pela casa, ou pelo carro, por isso, por aquilo. Bom, você aproveitou ele enquanto durou. E tudo no mundo é assim. Tudo no mundo é assim. Agora você pode ter tudo. Porque nada mais vai mexer contigo. Nada mais vai te tirar a paz. O que você não pode é dar a paz para obter um carro. Agora eu tenho carro, mas não tenho mais paz. O carro pode te tirar a paz. Mas ele não vai te dar a paz. A paz está em ti. Independente se você tem carro ou não. Agora, se você tem um carro e aí você fica sem a paz, eita, então tá difícil. Então ainda não aprendeu a lição. Então, você não tem que abrir mão de nada. O céu é a abundância e a promessa é essa. Busca primeiro o reino. Nós já estamos aqui, nós já entendemos isso. Agora pode ter as coisas. Agora pode ter tudo. Que o prazer e a dor andam sempre juntos. Mas quando você escolhe o reino, você abre mão da dor. Mas não do prazer. Então agora você pode ter o prazer de ter um carro. Você vai viver e sentir o prazer de ter um carro. E não a dor da perda do carro, se isso acontecer. A partir do teu relacionamento santo, a verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. A partir do teu relacionamento santo, a verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. A salvação flui do mais profundo no interior do lar que ofereceste a meu Pai e a mim. E nós lá estamos juntos,
na comunhão quieta na qual o Pai e o Filho estão unidos. Ó, vindes vós que tendes fé à santa união do Pai e do Filho em vós mesmos. E não vos mantenhais à parte do que vos é oferecido em gratidão, por terdes dado a paz um lar no céu. Enviai para todo o mundo a feliz mensagem do fim da culpa, e todo o mundo responderá. Pensai na vossa felicidade quando todos vós oferecerem o testemunho do fim do pecado e vos mostrarem que o seu poder se foi para sempre. Onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? E onde está a morte quando seu grande advogado não mais for ouvido? Lindo. A verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. Pensai na vossa felicidade quando todos vos oferecerem o testemunho do fim do pecado e vos mostrarem que o seu poder se foi para sempre. Onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? E onde está a morte quando seu grande advogado não mais for ouvido? Onde pode estar a culpa se a crença no pecado se foi? Então, o pecado. O pecado, ele atrai para si a culpa. Assim como a verdade proclama a verdade, o pecado proclama a culpa. E a ideia do pecado é que é uma coisa que, se você faz, você vai ser castigado. Então você sente a culpa do pecado e tem sobre a sua cabeça a condenação e o castigo. Já o erro, nós sabemos que pode ser corrigido. Então, errou, corrigiu, perdoou, o erro deixa de existir. Ele não existe mais, aquilo apaga. Ele deixa de existir na sua origem e na sua consequência. É como se você simplesmente deixasse de existir o erro. Aquele erro não tem mais. Agora, a ideia do pecado era para ser assim entendida. No entanto, o pecado foi carregado de um peso, de uma interpretação que colocou tanto peso que quem cometesse o pecado ia arder no fogo do inferno. Bom, primeiro o significado da palavra pecado. Pecado é tudo aquilo que fazemos por pensamentos, palavras, atos, ações e omissões. Correto. E que traz como consequência sofrimento e dor para si mesmo. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com condenação ou culpa ou fogo no inferno. A dor e a culpa, a dor e o sofrimento já são o fogo do inferno. É o sofrimento que a gente atrai para nós mesmos quando está em pecado. Bom, agora que nós não temos mais a crença no pecado e na culpa, nós ainda temos a possibilidade então de passar tudo o que consideramos pecado para erro. Onde você lia pecado, leia-se erro. E erro você pode expiar e desfazer, desfazendo a culpa. E pronto. Aonde está a culpa, se não tem mais pecado? Não tem culpa. Pode sobrar o erro, e o erro tu corrige.
e corrigindo desfaz. Simplicíssimo. Muito simples. Tanto a culpa como o pecado quanto o erro, eles estão na mente. Quanto o remédio para o pecado, o erro e a culpa também estão, que é o perdão. Então, aquele Papa que levou um tiro lá na Praça de São Pedro, foi lá visitar a pessoa que atirou nele e o perdoou. Então, o Papa, ele não carregou a culpa e não colocou no outro. Então, o que ele fez? Ele desfez. Se ambos estão perdoados, e se o outro se entende o perdão e se perdoa, o Papa já perdoou, né? Então, ele também pode se perdoar, porque ele já foi perdoado. O que falta para ele fazer? Acreditar no perdão. Se ele acreditar no perdão, ele está livre. Bom, ele podia ter matado a pessoa, não matou por pouco, né? Mas podia ter matado. O processo é o mesmo. Tá. Então isso funciona assim. Tem pessoas que não perdoam, não conseguem perdoar. Porque dizem que não vão perdoar aquilo nunca, que aquilo nunca deve ser esquecido. Isso não é verdade. Por isso que isso tem que ser muito repetido, porque se a pessoa para de repetir, ela começa a ver que aquela negação do perdão não tem consistência. Então ela tem que dizer, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. E aí tem que colocar a culpa no irmão. Agora, se você já entendeu, desfez a crença no pecado, e a culpa agora está em suas mãos, você vai procurar a culpa no seu irmão? Não. Você vai levar o perdão também. Então, por mais que tenha acontecido um assassinato, tem tantas coisas que se fazem que pode doer muito mais às vezes. Porque o corpo é pó e ao pó voltará. E a pessoa não morre. Porque não há como matar o irmão. Há como desfazer o corpo de pó. Isso dá, né? Então, se uma pessoa atira no outro, o que morre? Na verdade, nada, porque nem o corpo morre, porque ele volta ao pó, que é a sua origem, o pó se transforma e vai fazendo o ciclo de transformação. A mente não morre. Agora, a mente que cometeu o erro, se cometeu o erro, até corrigir, ele vai sentir culpa, mas ele pode corrigir da mente. Mas aquele que perdeu o corpo, se ele entender isto, ele corrige na mente dele também. Então nós podemos colocar assim, os romanos assassinaram Jesus. Como é que nós vamos perdoar os romanos que fizeram isso? E o que é que Jesus disse? Foi um assassinato. Matar uma pessoa é assassinato. E hoje diriam assim de forma cruel. Né? Porque crucificaram ele até, pregaram ele na cruz, lá ele sangrou até a morte. Se olharmos dessa maneira, nós não vamos conseguir ver que há perdão nisso.
Não há como perdoar. E nós vamos ver a culpa e a morte. Porque aí nós vamos ver o pecado, a culpa e a morte. Então, na nossa mente, nós temos que começar a fazer a transição. Tudo tem como corrigir e tudo é na mente. Porque o corpo, ele é só um instrumento que a mente usa, às vezes para atacar, às vezes para defender, mas o sofrimento não é no corpo, é na mente. Por isso a palavra sofrimento. Não tem a palavra sofre corpo. Então, é na mente que nós sofremos, é ali que nós sentimos. Quando espeta o corpo, nós sentimos a dor na mente. Então, veja, se nós aprendermos, isso vai se irradiando. E quanto mais pessoas passarem a acreditar conosco, que tudo é na mente, que tanto o erro que pode ser corrigido na mente, quanto o remédio, que é a cura para o erro, a expiação e o perdão também estão na mente, é só nós aceitarmos a correção na mente. Se eu aceito na minha mente, o outro também vai aceitar. O que ele nos transmite aqui? A verdade proclama a verdade. E essa é a verdade. Mas ele diz depois, você pode ver a culpa. Lê esse trechinho ali. Aqui. E se você ver a culpa, a culpa no irmão vai ver em ti também. Assim como se você ver o amor, vai ver o amor também. Onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? E onde está a morte quando seu grande advogado não mais for ouvido? Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa? Isso. Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa? Então vamos olhar para o Jesus crucificado. E vamos olhar para alguém que foi assassinado. Se olharmos, também foi um assassinato. Né? Então, ele diz, você pode olhar para mim e ver o símbolo da culpa. Quem foram os culpados? Pode olhar para alguém que foi assassinado e ver nele o símbolo da culpa. Quem é culpado? O que você quer ver? Lembrando-te de que o que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo. Então, se o Jesus crucificado significa para ti a culpa, o medo, o pecado e a morte, é o que vês dentro de ti mesmo. Se tu curar dentro de ti mesmo, tu não vai mais ver isso lá fora. Nem no Jesus crucificado e nem naquele que foi assassinado. Porque aí nós temos que acreditar que a vida é eterna e que a morte não separa nada. E não termina com nada. Permite que eu seja para ti o símbolo do fim da culpa e olha para o teu irmão como olharias para mim. Perdoa-me todos os pecados que pensas que o Filho de Deus cometeu. E à luz do teu perdão, ele lembrar-se-á quem ele é e esquecerá o que nunca foi. Eu peço teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho que ser. Mas eu superei a culpa e venci o mundo. Tu estavas comigo. Mas se eu superei a culpa e venci o mundo, tu estavas comigo.
Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa? Lembrando-te que o que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo. Ele diz, olha para o Jesus crucificado e agora olha para o teu irmão. O que você quer ver no Jesus crucificado, você vai ver no teu irmão. Você vê no Jesus crucificado a culpa a culpa ou vê o perdão? Olha para o teu irmão. Você vê nele a culpa ou vê o perdão? Lembra-te que se você ver o perdão em mim, diz, você o verá no teu irmão também. E quando você vê nele, ele vai lembrar de quem é e vai esquecer o que nunca foi. Olha que interessante, que bom que você chamou a atenção, porque olha, quando acontece uma coisa assim, olha, lembra da imagem do Jesus crucificado. O que você vê nele? Ele foi assassinado. Você vê nele a culpa ou o fim da culpa? Isso aconteceu para nos lembrar do fim da culpa e de que estamos libertos e podemos ir para o céu? Ou de que somos culpados e temos que morrer na cruz? Por tudo que nós vimos nas lições de amor, ele fez isso para colocar em nós o fim da culpa, para que possamos corrigir simplesmente os nossos erros na nossa mente e o céu está aberto para nós. Eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Então, ele tirou isso. Essa é a lição da cruz. Então olha isso. E agora vamos olhar para aquele que cometeu um assassinato. Da mesma maneira que olhamos para Jesus, para a lição de amor e para o fim da culpa. Se nós conseguirmos transferir na nossa mente esse mesmo olhar, dessa compreensão que tivemos para aquele que matou, ele vai se lembrar de quem é. E vai esquecer aquilo que ele nunca foi. É isso que ele manda dizer. Então, alguém que assassinou alguém, como é que corrige? Nós podemos corrigir. Então, para mim está perfeitamente perdoado, porque eu compreendo que a morte nunca aconteceu. E pronto. Agora, pode ter outra pessoa que não vai entender assim. Essa que não entendeu assim, é porque ainda não quis compreender dessa maneira. Que ainda não quer aceitar o perdão. Mas aquele que cometeu, por mim, já está perdoado. Então isso é o que eu tenho dentro de mim, o perdão, por isso que está perdoado. E eu entendi a lição de amor de Jesus. Então, olha, eu olho para Jesus, eu olho para o assassino, e assim como eu vejo o fim da culpa no que Jesus fez, e fez para nós pararmos de sentir culpa, agora eu olho para o irmão que cometeu aquele erro e vejo a mesma coisa nele, o fim da culpa. Não tem mais culpa.
Porque você está fazendo, está estendendo o mesmo aprendizado que você trouxe da mensagem da cruz para ele. Então você estende a ele o perdão e o fim da culpa. Faz essa triangulação e pronto. Então tem que haver perdão. E tem que haver o fim da culpa. E quantos mais... uma hora ele diz ali, imagina como vai ser lindo quando todos compartilharem o fim da culpa. E essa é a maior lição de amor. Olha, Jorge, eu estou encantada com a tua explicação. Obrigada pela pergunta. Olha, eu agradeço a tua explicação. Eu achei fantástica. Isso me lembrou, eu fui até pegar um livro que eu li há pouco tempo, chamado Em Busca de Sentido, de Viktor E. Frankl. Ele é um médico judeu que passou por 4 campos de concentração. Ele é um médico PhD e ele passou por 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E depois que ele saiu desses 4 campos de concentração, ele escreveu vários livros e ele é responsável por uma teoria chamada logoterapia, e onde ele passou a cuidar de pessoas que foram liberados de campos de concentração, para liberar e fazer perdoar as pessoas que infligiram tanto sofrimento nesses campos de concentração, para perdoar, para eles terem sentido, fazerem sentido do que eles sofreram, e perdoarem e darem sentido à vida, acharem o perdão para os seus sofrimentos. Exatamente o que você disse. Esse Frankl até hoje é considerado um dos gênios da medicina, e ele realmente entendeu que ninguém morreu, né? A mente tinha que ser curada. Até hoje ele é considerado um gênio. Lá no Bhagavad Gita também, quando Arjuna pergunta para Krishna, né, e a guerra? Ele questiona Krishna, né? E a guerra? E Krishna lhe responde, já estão todos mortos. Então isso não significa nada, né? E quando Pedro, que largou tudo para seguir Jesus, e estava seguindo Jesus, um das pessoas do seu povoado corre atrás de Pedro e diz, Pedro, onde você está indo? Né? O seu pai morreu, o que você está fazendo? Largou tudo e está seguindo esse cara, está indo atrás dele? Você precisa voltar para o povoado e fazer os preparativos fúnebres do seu pai, né? E ele olha para Jesus com um ponto de interrogação, né? E agora o que eu faço? E o que Jesus responde? Deixai que os mortos enterrem os mortos. Então quem faz isso, isso não é vida, né? E se nós entendermos assim, a vida não deixa de ter sentido
E a morte perde o sentido. E o que nós fazemos? Nós invertemos. Nós damos sentido à morte e perdemos o sentido da vida. E onde está a morte se o seu advogado já não está mais aqui? Então é esses ensinamentos que nós percebemos. Obrigada, Jorge. E eu tenho tanta certeza que as pessoas não morrem. E na verdade, nem a comunicação é cortada. Não há corte de comunicação. É porque no nível das mentes há uma unidade. E lá há uma comunicação plena. Mas nós saímos desse nível para baixar para o nível dos corpos. E os corpos não se comunicam. E aí nós passamos a acreditar que os corpos é que estão se comunicando uns com os outros, e se um corpo deixa de estar aqui, a comunicação foi quebrada. A comunicação nunca foi quebrada. Os corpos interrompem a comunicação. Um curso em milagres nos diz: as palavras não foram feitas para comunicar, foram feitas para bloquear a comunicação. Se ficássemos todos em silêncio, não teríamos conflitos, não teríamos guerras, não teríamos confusões. Então todas essas guerras, esses conflitos, essas brigas, são problemas de comunicação. E para comunicar nós utilizamos palavras. Mas é uma comunicação entre corpos. São sempre comunicações de ataque e defesa. Então, são as nossas ilusões, nas quais investimos tanto e não encontramos paz. Se nós entendermos esses parágrafos aqui, nós retornamos à nossa paz. E nós, estando na perfeita paz, sabendo que as mentes são unidas porque são uma só, a comunicação é perfeita, não precisa de estar de corpo presente para haver comunicação. E nós estamos em plena comunicação, só que nós não estamos tão presos à ideia do que os corpos nos oferecem, que trocamos o que os corpos nos oferecem pela comunicação plena e pela verdade. Então, a verdade proclama a verdade, e o amor em si. Isso é fantástico. E não perdi a comunicação com o irmão. Então, mas tem gente que não consegue entender, que não quer perdoar ainda. E está no sofrimento. Não tem paz. Porque não consegue perdoar. Agora, o que perdeu sentido? A vida perde o sentido. E a morte ganha significado. Veja que interessante. Então, se nós conseguirmos mudar através da compreensão da lição de amor de Jesus na cruz, que é toda aquela história que eles sacrificavam, que eles acreditavam, nós não acreditamos que podemos ir para o céu, porque nós cometemos muitos pecados, e Jesus dizia: não, o céu está um palmo acima de vossas cabeças. Não, mas a gente não vai, não importa o que tu diga, não dá, a gente nunca mais vai conseguir, não tem essa ideia de céu, nós estamos perdidos. Não estão. E o que vocês fazem quando cometem um erro? A gente sacrifica uma ovelha, um cordeiro. Toda aquela história, lembra?
É. E o que tem que acontecer para que vocês acreditem que não tem mais, que a culpa, que o pecado e a culpa não existem? O que precisa acontecer para vocês acreditarem no fim da culpa e na libertação? Ah, só se Deus mandar o seu próprio filho, der o seu próprio filho em sacrifício. Aí vocês acreditam, sei. Então eu sou o Cordeiro de Deus. Aquele que tira os pecados do mundo e a culpa. Eu me ofereço em sacrifício por vós e para a remissão dos seus pecados e pelo fim da culpa. Ai, acredito agora. Se nós acreditarmos que tudo o que ele fez é porque ele assim quis que fosse, tanto que ele ordenou a Judas que eu fosse entregar aos romanos, porque sabia que os romanos iam crucificá-lo, e que essa era a lição de amor para essas cabeças duras entenderem, a lição mais radical de amor que podia acontecer. Então nós vamos olhar para Jesus como o fim da culpa e tirar o significado da morte e dar significado à vida. Mas o que as pessoas fazem? Dão significado à morte. E aí perde o sentido da vida. Que inversão, não? Então agora eu olho para o Jesus crucificado, como eu já vejo nele o fim da culpa, eu olho para aquele que cometeu o assassinato e vejo nele como ele orienta aqui. Aquilo que você vê em mim, você olha para o seu irmão. Se você vê em mim o fim da culpa, veja o fim da culpa nele. E ele vai se lembrar de quem é e vai esquecer aquilo que nunca foi. E estamos todos perdoados. E se a pessoa roubou uma agulha? A mesma coisa. Princípio de milagres. Não tem ordem de dificuldades em milagres. Não tem maior nem menor. Então minha mãe dizia sempre que quem rouba uma agulha é um ladrão. Quem rouba 1 milhão é um ladrão também. Quem rouba 1 milhão é ladrão. Quem rouba uma agulha também é. Porque ladrão é quem rouba. Então não tem erro maior ou menor. Então, se nós entendermos que uma pessoa que mata uma formiga, ou que mata outra pessoa, ou uma pessoa que rouba uma agulha, ou que mata alguém, é a mesma coisa. É um erro. E todo erro pode ser corrigido. Não tem erro que não possa ser corrigido. E aonde que eu tenho que corrigir? Primeiro na minha mente. E como eu sei que é difícil corrigir na minha mente, porque isso até pode parecer interessante quando acontece lá na Cochinchina, mas quando acontece comigo, aí é mais difícil. Às vezes até o contrário, a gente não perdoa o cara da Cochinchina, né? Mas se eu agora aprendi que toda vez que eu ver qualquer que seja o equívoco, o erro, o pecado, e para mim é tudo raso, na mesma qualificação, e tudo pode ser corrigido pelo perdão. Se eu tenho dificuldade para ver, eu tenho que olhar para Jesus. O que eu vejo nele? Olha, com tudo que ele fez para decretar o fim da culpa, agora eu olho para a pessoa que cometeu o erro. E pronto. É só isso que eu tenho que fazer.
Então isso vai ser um exercício muito grande, embora não tenha grande, que nós vamos fazer nessa Páscoa. Nós já entendemos que tudo é pó e ao pó voltará. E que a crucificação é uma lição de amor máxima, para nós entendermos o fim da culpa. E que ninguém mais precisa sofrer e nem precisa ser crucificado, porque Ele já fez por nós. E isso acresce ainda mais a lição de amor. Já fiz tudo por você, não precisa fazer mais nada. Só desfazer os teus erros, não precisa mais sofrer. Né? Então nós vamos nessa Páscoa fazer um exame de consciência, de hoje até a Páscoa, e olhar todos aqueles onde vemos culpa, pecado e erro, e vamos trazer a eles a imagem de Jesus na sua lição de amor, onde ele decreta o fim da culpa. E vamos eximir todos aqueles que nós vemos culpa, estendendo a eles e refletindo neles a mensagem de amor do fim da culpa da cruz. E domingo vamos ressuscitar junto com Jesus, porque ele disse: se você vê a culpa em alguém, você está vendo a culpa junto com ele. Mas se você vê a ressurreição e o fim da culpa, você está comigo. E vai ver isso comigo também. Então, domingo é o dia da ressurreição. Se nós, junto na Semana Santa, decretarmos o fim da culpa, santificarmos a nossa mente e ressuscitarmos no amor, na paz e na luz, como nos mostrou Jesus. E ninguém mais precisa morrer para isso acontecer, porque ele já fez isso pela gente. Então vou continuar no mesmo meu corpinho. E domingo de Páscoa eu vou ter o prazer de comer ovos de Páscoa. Porque quando alcançamos o reino, você tira dessa conexão entre o prazer e a dor, você abre mão da dor, disse para nós. Não tem mais dor. Agora você não pode sentir prazer. Você abriu mão da dor, abriu mão do sofrimento. O perdão faz isso. Agora nós já somos capazes de perdoar qualquer coisa. Não importa o que tenha acontecido. E isso vai fazer ressuscitarmos no nível da paz e do amor, na Páscoa. Nos preparamos toda a quaresma, meditando. Isso é pó e ao pó voltará. O corpo é pó e ao pó voltará. O corpo voltou para o pó. Nem mesmo o corpo morre. Nada morre. E a vida é eterna. Só não estamos nos comunicando porque nós bloqueamos a comunicação. Porque acreditamos que tem que ser através das palavras. E não é. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa da Ressurreição! Feliz Páscoa da Ressurreição. Eu estendo a todos a paz e a ressurreição da Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu estou aqui só para ser
verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.